Olá! Bernhard Riemann foi um matemático alemão que viveu no século também XIX, faleceu bem jovem, com menos de 40 anos, e foi capaz de contribuir para a ciência, por exemplo, com a que hoje é conhecida como geometria riemanniana, que é o pano de fundo, digamos, geométrico para a teoria da relatividade geral, do Einstein, também para a função zeta de Riemann, que está diretamente ligada com funções complexas, ou seja, com funções de variável complexa, que se associa à distribuição dos números primos, é um problema em aberto famoso, que é a chamada conjectura ou hipótese de Riemann, e também, claro, se associou a um conceito de função integrável, que a gente vai estudar rapidamente hoje. A gente não vai fazer da forma usual, que é mais geométrica, a gente vai fazer com funções escada, que tem um cunho fortemente analítico, para dar para vocês a oportunidade de perceber uma aplicação bem elegante do axioma do supremo que a gente estudou na masterclass anterior. Então, para começar, o nosso contexto. A gente tem uma f definida num intervalo fechado da reta, tomando valores na reta, onde o a e b são números reais, e a minha f é necessariamente limitada. Percebam que eu não estou pedindo contínua, como normalmente em cursos de cálculo a gente adota, porque com continuidade essa discussão fica muito mais simples. A gente vai comprar a briga de uma masterclass mais delicada. Nessas condições, perceba que o mais infinito e o menos infinito não estão no domínio da f, e além disso, a f nesse domínio, por ser limitada, ela não vai explodir nem para cima nem para baixo. Portanto, não vão ter o que a literatura chama, de integrais impróprias envolvidas na nossa discussão, e isso fica eventualmente para uma conversa futura. Agora, para explicar o que é uma função escada, eu vou começar explicando o que é uma partição. Uma partição de quem? Uma partição desse intervalo AB. Uma partição do AB é simplesmente um conjunto de números reais em que o primeiro deles, digamos assim, já que eu vou falar em conjunto, eu não posso falar em ordem, mas o x0 vai ser o A, o x1 vai ser maior que o x0, o x2 vai ser maior do que o x1, até um certo xn, que vai ser a extremidade da direita do seu intervalo. Então, se você escolher, e eu vou usar essa notação, Pn mais 1, como sendo o conjunto formado pelo x0 até o xn, então eu tenho n mais 1 pontos, o n é maior ou igual a 1 fixado inteiro, e x0 for A e o último for B, isso é uma partição do intervalo AB. Para que isso vai ser útil? Porque a partir de uma partição eu consigo criar o conceito de função escada. Então, uma função escada é uma φ com o mesmo domínio da f, também tomando valores reais, para a qual uma partição tal que duas propriedades se cumpram. Primeira delas, a φ de x vai ser uma certa constante para todo x que tiver no intervalo x menos i, xi, onde o i varia de 1 até n. Não entendi nada. Não tem problema, através de um exemplo vai ficar fácil. E a segunda propriedade, já vou contar para vocês já já. Então, vamos entender, e aqui eu vou chamar de ci, porque é para cada i. Vamos entender isso daqui através de um exemplo. No meu exemplo, o meu n prefixado vai ser 3. Então a minha partição vai ser do tipo 3 mais 1, e ela vai ter
4 pontos. Porque é uma partição do intervalo AB, a gente já sabe que o primeiro ponto que a gente chama de x0 é o A, e o último que a gente chama de xn, que no caso é 3, é o B. Então faltam 2 elementos. Eu vou colocar, por exemplo, o x1 aqui e, sei lá, o x2 aqui. Então x0 é menor que x1, que é menor que x2, que é menor do que x3. Isso é uma partição do intervalo AB. E o que eu peço da φ? Se essa for uma partição compatível com essa função φ, então a φ tem que ser constante para cada intervalo desse tipo. Então vou trocar a cor. Por exemplo, quando o i é 1, do x0 até o x1 tem que valer um C1. Então, do x0 até o x1 tem que valer aqui no y, que eu vou colocar em cima, C1. Esse é o valor da função em qualquer x nesse intervalo. Quando o i é 2, do x1 até o x2 tem que valer C2. Do x1 até o x2, exclusive, tem que valer o C2, o valor da função. E quando n igual a 3, do x2 até o x3, exclusive, tem que valer o C3. Então, do x2 até o x3, exclusive, deve valer C3. E por que faltou alguma coisa aqui? Porque a minha φ ela está definida do A até o B, inclusive. E eu só falei o valor que ela toma em cada elemento do A até o B, exclusive. Então eu quero definir quanto vale a φ no ponto B. Então eu escolho, para ter um valor fixo, que o φ de B, que na verdade é o φ do último x, que é o xn, vai ser igual a constante de quem? Da última parte antes de chegar em B. Então é o C do B, é o C3. Então aqui é o Cn, essa é a constante. Portanto, a partir dessa segunda parte da definição da φ, eu estou pedindo para que o complemento, ou seja, o último ponto que faltava, seja exatamente esse valor. Então, essa φ que eu construí é uma função escada e está associada, por exemplo, a essa partição aqui P4 que eu exibi para vocês. Agora, para entender um pouco melhor isso e ter certeza que a gente vai conseguir usar isso com segurança, eu vou fazer uma afirmação que aparentemente é falsa e que eu vou mostrar para vocês que é verdadeira. A afirmação é a seguinte: a área que eu vou chamar de x1 menos a, base vezes altura, C1, mais base x2 menos x1 vezes altura, C2, mais base x3 menos x2 vezes a altura C3. E essa é uma área num sentido um pouco especial, porque o C pode ser negativo. Então eu estou falando a respeito de uma área positiva nesse caso, de uma área negativa nesse caso e de uma área positiva nesse caso. Essa área independe da partição, desde que atrelada a funções escada. Ué, você vai falar, como assim? Escolhe, por exemplo, Fábio, uma outra partição. Pois não. O primeiro elemento não tem escolha, é esse. O último elemento não tem escolha. Aqui eu vou colocar x5. Ou seja, a minha P vai ser de 6 pontos. P, 5 mais 1. Certo? Vai ser uma partição desse mesmo intervalo. Então eu vou ter que escolher um x1
por exemplo, aqui. Um x2, por exemplo, aqui. Um x3, por exemplo, aqui. Um x4, por exemplo, aqui. E o x5 é o último. Para a mesma φ. Qual é o erro desse raciocínio? É que dessa forma como você escolheu a partição P6, você não tem φ como escada. Por que não? Ué, do x1 até o x2, a função φ verde aqui, ó, ela não é constante. Ela começou aqui, depois ela foi aqui para baixo. Em outras palavras, você tem que ter uma função escada para você poder comparar essas áreas. Ah, entendi. Então como é que eu faria isso? A resposta é através de um refinamento. O que eu quero dizer? Pega a união desses pontos. Pega o x0, depois chama esse de x1, depois chama esse x1 de x2, depois chama o x2 agora de x3, agora o x2 aqui vai virar x4, esse x3 vai virar x5, esse daqui vai virar x6 e esse aqui vai virar x7. Ou seja, você criou uma partição, que é, na verdade, a partição inicial vermelha, unida, porque conjuntos, com a partição azul. Para essa partição roxa, você tem exatamente essa mesma conta. Vai dar o mesmo resultado. Quer ver? Ó, esse trechinho, depois esse trechinho. Bateu com a parte de cima. Esse trechinho, depois esse trechinho. Bateu com a parte de baixo. Depois esse trechinho e esse trechinho. Bateu com a parte de cima. Enxergou? É isso aí. Em outras palavras, o que a gente está garantindo é que a área da função escada independe da partição a ela atrelada. Mas você não definiu ainda a área da função escada em geral. Você só fez para esse caso particular vermelho. Verdade. Então agora, está na hora de eu definir para vocês o que vai ser integral de A até B de qualquer função escada. Como a gente vai usar isso muito, eu vou simplesmente chamar isso assim, ó. Tá bom? Sempre vai ser de A até B. Então isso aqui vai ser isso, e por definição, isso vai ser exatamente o que eu mostrei para vocês. Vai ser a soma de cada altura multiplicada pela base correspondente. E eu estou indo de 1, C1, aí x1 menos x0, que é o A, até o N, que é o CN, C3, x3 menos x2, sendo que o x3 nesse caso é o B. Então, essa é uma definição bem natural, que é simplesmente uma soma finita de áreas de retângulos. A única coisa diferente do que você estava acostumado desde que você tinha, sei lá, 10 anos de idade, é que essas áreas vão ter sinal. Então, se o C é negativo, é uma área negativa, e se o C é positivo, é uma área positiva, e se o C é zero, contribui com zero para a área. Ok? Então, essa definição de área para a função de integral para a função escada, ela é absolutamente compatível com partições que estão viáveis para a função em questão. Então, qualquer função escada tem pelo menos uma partição que cumpre essas propriedades. E qualquer partição que cumpra essas propriedades vai gerar exatamente o mesmo valor real, isso é um número real, positivo, zero ou negativo, que é a integral de A até B dessa função escada φ. Muito bem. E aí você vai falar assim para mim, e de que maneira isso vai ser útil para definir a integral da f segundo Riemann? Para fazer isso, eu vou mostrar para vocês agora o que é não a integral da f no intervalo AB segundo Riemann, mas o que é a integral inferior da f segundo Riemann no intervalo AB. Como a gente vai usar isso muito, eu não vou usar essa notação, eu vou usar essa.
Desculpe, aqui tem que pôr um risquinho embaixo. Então esquece o A e o B, eu só vou escrever assim, e toda vez que eu escrever isso, você vai entender isso. Por definição, vai ser um supremo de um conjunto bem esquisito. Eu vou chamar de ômega das inferiores. O que é o conjunto ômega das inferiores? Ele vai ser o conjunto formado pelas integrais das funções escada, claro que de A até B, onde a φ é escada e a φ é menor ou igual a f. Bom, o que você entende por uma função menor ou igual a outra? Isso significa para a gente que a φ em cada ponto é menor ou igual a f em cada ponto, para todos os pontos do domínio delas. É uma forma de estabelecer uma ordem entre as funções. Vocês vão ver como isso é poderoso. Ah, mas tenho várias perguntas sobre isso. Ótimo. Qual é a primeira delas? A primeira delas é, essa ômega das inferiores aqui, ela na verdade é um conjunto formado por que tipo de coisa? Bom, são integrais de função escada. Então a gente sabe que são números reais. Então eu sei que esses conjuntos são sempre subconjuntos dos reais. E esse conjunto aqui pode ser vazio? Ou seja, será que não existe nenhuma função escada que cumpra essa propriedade? Não existe. Por que não? Porque pela primeira vez eu vou usar a propriedade que eu impus para f de ser limitada. Como a função f é limitada, isso significa que ela, por exemplo, está compreendida numa região aqui, que está no máximo chegando aqui, no y igual a um certo valor, que eu vou chamar por enquanto, sei lá, de A, e ela também não vai mais para baixo do que um y que eu vou chamar de B. Se é uma função limitada, significa que ela não vai para menos infinito e ela não vai para mais infinito. Então existem A e B reais que garantem a limitação da minha função f. A f está nessa faixa. Pois bem, uma vez que isso é verdade, você pode escolher, por exemplo, como uma função escada, já que, por exemplo, o teu intervalo AB, onde a f está definida, sei lá, é daqui até aqui, você pode pegar uma função que vale esse valor em A e é constante até o mesmo valor em B. Essa é uma função que está associada a que partição? A partição 1 mais 1, né? Ou seja, só tem dois elementos, que é o x0 e o x1. E a função nesse intervalo aqui, ela é constante igual a B. Então, a minha φ é uma função escada, essa função aqui. E com certeza, o valor da φ em todos os pontos de A até B é menor ou igual ao da f, porque a f é daqui para cima. Então, a f é pelo menos esse valor em cada x daqui até aqui. Então, essa função que eu desenhei aqui, a y igual a b é uma função, né? Y de x é igual a b para todo x de AB. Essa função, ela certamente está nesse conjunto ômega das inferiores. Então, como tem pelo menos uma função aqui dentro, isso significa que a integral, a função está lá. Mas o conjunto não é formado, desculpem, pela função, é formado pela integral dela. Qual é a integral dessa função? A integral dessa função é o c, que é quanto? B, no caso um b negativo, tudo bem, vezes b menos a. Portanto, quem pertence a esse conjunto? O número real b que multiplica b menos a. Isso é um número real, b é negativo, isso é positivo, então é um número negativo que está nesse conjunto e, portanto, esse ômega não é vazio. E claro que agora você se pergunta em relação à masterclass anterior o seguinte: isso é um subconjunto dos números reais não vazio, limitado superiormente?
Existe algum número real maior ou igual a todos que estão aqui? Claro que tem. É da função que está aqui em cima. Em outras palavras, se eu pegar outra cor, a função y de x igual a A para todo x no intervalo AB, essa função. O que eu sei? Eu sei que ela não está nesse conjunto. Por quê? Porque a φ não é menor ou igual a f em geral. A φ é maior ou igual a f em geral. Agora, ela está lá no limitante. Por quê? Porque se a tua f for igual à sua y, então a integral que você vai obter é A que multiplica B menos A, não é? Então eu acabei de mostrar para vocês que A que multiplica B menos A é maior ou igual à integral da φ para qualquer φ que está no meu conjunto, para qualquer φ menor ou igual a f, φ escada. Por quê? Porque a, entre aspas, função mais ambiciosa que você pode escolher é exatamente essa. As outras vão ter uma soma desse tipo que é menor ou igual a A que multiplica B menos A. Portanto, esse valor de número real é um limitante superior para esses números reais. Então a resposta é sim. Qualquer valor maior do que esse também seria um limitante superior. E isso você só vai conseguir fazer, claro, se a tua f permitir, né? Porque se a f, por exemplo, for assim, ó, então o que aconteceu? Você não conseguiu, na verdade, com essa, digamos, representação azul, uma função φ escada, que ela é escada, menor ou igual a f. Por quê? Porque nesses pontos aqui ela está dando valores maiores. Então, se a tua função for essa função escada você não pode escolher. Então, é certeza que B menos A vezes o azão seria estritamente maior. Bom, isso daqui é o supremo desse conjunto. E qual é, por analogia, a definição da integral superior de f no intervalo AB? Vai ser onde o ômega vai ser, claro, o conjunto das integrais das funções escada, onde φ é uma função escada e a f é menor ou igual a φ. Ou seja, por cima. Então, mesma ideia. Você tem um subconjunto dos números reais, ele é não vazio. Por quê? Porque, por exemplo, essa função que eu tomei aqui, ela é maior ou igual a f, é uma função escada, e a integral dela dá exatamente o azão b menos azinho. Portanto, esse valor a, b menos azinho é um elemento desse conjunto. Agora, o que eu vou provar para vocês? O que eu vou provar para vocês é que a integral inferior da f é, como o nome induz a acreditar, sempre menor ou igual à integral superior da f. Por que isso é verdade? Veja, vamos pegar uma função escada qualquer, φ, que esteja nesse conjunto. E agora, para facilitar a explicação, eu vou trocar só o nome dessa função para psi, para não ter confusão.
E eu vou dizer para vocês o seguinte. Para essa φ fixada, eu tenho certeza que a integral dela é menor ou igual à integral de qualquer psi para qualquer psi que está nesse conjunto aqui. Por quê? O motivo é o seguinte. Como a gente sabe que a φ está sempre abaixo da f e a psi está sempre acima da f, essas são funções escada. Então é certeza que essa função escada está abaixo dessa. Portanto, a diferença entre essas funções, ou seja, a função psi menos φ, é fácil mostrar que é uma função escada e é sempre maior ou igual a zero, a função nula. Ou seja, psi de x menos φ de x é sempre maior ou igual a zero para todo x do intervalo AB. E por causa disso, a integral dessa função diferença vai ser pelo menos zero, pela definição de integral de uma função escada. E como a integral dessa função diferença vai ser pelo menos zero, eu posso escrever isso. Ó. E como vale para integrais de funções escada a linearidade, essa integral é a diferença dessas integrais para funções escada. E agora, claro, a gente acabou de provar que a integral da função escada psi é sempre maior ou igual à integral da função escada φ, desde que o quê? A φ e a psi se relacionem dessa forma. Então, o que a gente descobriu? Que já que isso é sempre verdade para toda psi no ômega correspondente a ela, que é esse daqui, e eu escolhi qualquer φ no ômega correspondente a ela, então isso significa que a maior cota aqui, que é na verdade o menor dos majorantes, o supremo dessas integrais, vai continuar sendo menor ou igual das integrais da psi. Isso daqui, no fundo, é exatamente o quê? Exatamente a integral inferior da f. E essa daqui é exatamente a integral superior da f. Portanto, é verdade, como eu queria mostrar para vocês, olha, que a integral inferior é sempre, no máximo, igual à integral superior da função f. Usamos duas vezes, né, o axioma do supremo para garantir a existência desse supremo e desse ínfimo. E agora, finalmente, a gente diz, por definição, que a f é Riemann integrável quando esses limitantes inferior e superior coincidirem. E nesse caso, por definição, a gente tem a integral da função f. Claro, expressa a partir, no fundo, né, de limites de sequências associadas a integrais inferiores, se aproximando do supremo, e limite de integrais superiores, descendo, se aproximando do ínfimo. Um último detalhe que eu gostaria de comentar para fechar a Masterclass de hoje é o seguinte. Não dá para usar imediatamente o teorema da convergência das funções monótonas. Por quê? Ou seja, se a gente tem uma sequência de reais monótona, limitada, então essa sequência converge. Por que não dá para fazer isso? Porque
ao usar o conceito de supremo, a gente consegue exibir integrais de funções escada se aproximando dessa integral quando a função é Riemann integrável. Conseguimos. Só que a dor de cabeça é você fazer isso de forma monótona, ou seja, com sequências de integrais de função escada que sejam monótonas, que constituam reais em sequências de reais crescentes, ou seja, patamarizando ou subindo. Isso é mais difícil. Para conseguir, existe um truque teórico fascinante, que eu não vou me estender aqui, que é você considerar para cada n pré-fixado, que você vai exibir, a partir do supremo, uma sequência de integrais desse tipo. De funções escada, e o n indo para infinito vai garantir que você vai estar chegando na integral da f. Tudo bem? Isso você consegue fazer. Só que essa sequência de números reais não é necessariamente monótona. Para conseguir isso, para cada elemento aqui, você vai, na verdade, criar uma outra função, que a gente pode chamar, sei lá, de ni, tal que a ni, para cada n, vai ser o máximo pontualmente dessas φn's para n indo de 1 até esse n. Ou seja, φn de x vai ser o máximo entre os valores φ1 de x, φ2 de x, até o φn de x, onde essa sequência para cada x você já tinha determinado aqui. Fazendo dessa maneira, você ainda consegue exibir funções escada, de forma que a integral dessas funções escada vai ser, sim, uma sequência monótona. E, claro, essas integrais também vão convergir para a integral de Riemann da f no intervalo AB considerado. Isso fica apenas como curiosidade. Espero que vocês tenham gostado e até uma próxima Masterclass.